Obrigado. Valeu. Bom, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite você que está acompanhando pela internet também, pelo canal do YouTube. Eu queria mandar um abraço especial aí para os meus pais, que estão assistindo pela internet, não puderam vir, estão um pouquinho longe. Para os meus familiares, alguns amigos. Fico feliz em ver rostinhos conhecidos aqui. E como alguns amigos meus falaram nos episódios anteriores, essa também é a minha primeira vez pregando, então dá um pouquinho de ansiedade, um nervosismo, mas tá tudo certo. Vamos lá. Quando o Branga me chamou, me fez o convite para pregar aqui hoje, eu fiquei pensando, primeiro não aceitei de primeira. Falei, legal, mas não sei se ainda está na hora, vou pensar. Aí ele falou, não, vamos lá, vai ser bom. Daí eu aceitei, fiquei feliz, mas fiquei meio ansioso, né? E aí fiquei com o 6º mandamento, que é não matarás. Então, eu preparei uma mensagem aqui. Eu espero que não seja eu falando, mas que o Espírito Santo me ilumine para que eu possa passar uma mensagem de reflexão e que ajude a gente a entender um pouquinho mais o que é o 6º mandamento, né? Como que ele pode se aplicar na nossa vida hoje e que ajude a gente na nossa jornada rumo ao céu. Antes de começar, eu queria fazer uma oração para Deus me iluminar. Oremos. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado porque temos um templo aconchegante, podemos estar aqui reunidos, livres para te adorar e ouvir a tua mensagem. Esteja ao meu lado, envie o Espírito Santo para me iluminar e que essa mensagem possa melhorar a vida de todos que estão aqui presentes, que estão assistindo através da internet. Esteja conosco, por Jesus, amém. Bom, vamos lá. Primeiro, para começar, vamos ler o mandamento, que é bem curtinho, todo mundo já sabe, né? É o 6º mandamento, está em Êxodo 20, versículo 13. Se você está com sua Bíblia aí ou no seu celular, pode abrir para a gente acompanhar. Então vamos lá. Êxodo capítulo 20, versículo 13. É o mandamento mais curto que tem. Não mate ou não matarás. Simples, curto, mas é bem profundo. Fazendo uma análise sobre esse mandamento, eu não sabia também disso, e eu vi que a gente tem 7 termos em hebraico que podem ser traduzidos pela palavra matar em português. O termo que está aqui no 6º mandamento, eu não sei falar hebraico, então eu posso traduzir errado. Pisatinho, me corrija, Branga. Litzoar, é alguma coisa parecida com isso, tá? E esse termo, ele pode ser mais bem traduzido por não assassinarás. Ele está mais relacionado ao assassinato. Então, ele não está muito ligado a uma morte acidental ou uma morte que não houve a intenção de matar, né? Então, melhor traduzido talvez seria não assassinarás. Tá, posto isso, eu gostaria de ler com vocês 1 Samuel 15, versículo 3. Se você quiser acompanhar, vou esperar um pouquinho para você achar 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3. Diz o seguinte: portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo
que eles tiverem. Não poupe ninguém, mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Tá. Eu li o 6º mandamento que diz, não matarás. E agora eu li um texto em 1 Samuel que diz, mate a todos e não deixe ninguém vivo. Quando a gente lê algumas histórias na Bíblia, a gente percebe que Deus, Ele mandou o povo matar. Às vezes aparecem ordenanças para matar o povo. E aí a gente pensa, né? Bom, Deus mandou não matar, mas por que que na Bíblia tem essas histórias e por que que Ele mandou matar, se Ele ordena para a gente não matar? Parece uma incoerência, não parece ter muito sentido a princípio. Então, eu queria iniciar explicando um pouco mais a fundo o porquê dessas passagens. A Bíblia, ela está cheia de histórias e passagens que falam sobre morte, né? Guerra, assassinato, etc. Quando a gente vê Deuteronômio no capítulo 7, a gente vê que Deus ordena aos israelitas que destruam completamente os cananeus e outras 6 cidades. Outras histórias também que a gente pode ter, você pode lembrar de algumas, mas eu vou citar algumas aqui. O dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, a fulminação dos jovens Nadab e Abiú, a morte dos primogênitos no Egito, quando o anjo da morte passou, entre outras histórias. São várias histórias em que Deus ordenou que o povo realizasse matanças. Mas, para a gente entender isso, a gente primeiro tem que entender que o que é permitido para Deus não necessariamente é permitido para nós, e vice-versa. Por exemplo, Deus, Ele requer adoração de seus filhos, de suas criaturas. Nós já não temos esse direito de receber adoração. Nós somos criaturas. Em relação à vida, Deus dá a vida. A vida é Ele, a vida é dele. Então, se você está vivo hoje, é porque Deus quis que você estivesse vivo. E Ele tem todo o direito legal e moral de tirar a sua vida quando Ele quiser e da forma que Ele quiser. Mas, para a gente entender um pouquinho melhor, vou fazer uma comparação. Por exemplo, se eu pegasse um quadro, por exemplo, um quadro mais famoso, da Mona Lisa. Se eu pegasse o quadro da Mona Lisa e eu destruísse esse quadro, mesmo que essa obra não é minha, mas mesmo eu sendo pintor, sou pintor, né? Mas mesmo que eu não fosse o pintor, ou se eu fosse um pintor, essa obra não é minha, se eu destruir esse quadro, eu estaria cometendo um crime. Agora, se por um acaso Leonardo da Vinci estivesse vivo hoje, ele pegasse esse quadro e ele destruísse o quadro dele, não seria crime, porque o quadro é dele. Ele pode fazer o que ele quiser com o quadro dele. Ele poderia até pintar outro quadro e seria tão original quanto o primeiro, porque foi ele que fez. Então, essa é mais ou menos a ideia de Deus em relação à vida. Mas mesmo assim, Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele tem poder sobre a vida, mas ainda assim fica aquele pensamento, né? Poxa, mas Deus mandou não matar, mas por que Ele está mandando matar? Para Deus, a morte, ela está longe de ser um ideal, mas em algumas circunstâncias, ela se torna um mal necessário. Se a gente for ver na Bíblia ou formos estudar um pouquinho mais a fundo, nós vamos ver que Deus é um Deus misericordioso e é um Deus de amor. Muitas pessoas acham
que a Bíblia apresenta um Deus tirano ou implacável no Antigo Testamento, e no Novo Testamento apresenta um Deus bonzinho. Mas não é bem assim, essa ideia está errada. Se a gente pegar a Bíblia e for analisar, eu dei uma pesquisada e, dependendo da versão da Bíblia, a palavra misericórdia aparece 261 vezes na Bíblia, sendo que 71% das vezes está no Antigo Testamento. A palavra amor aparece 322 vezes na Bíblia, sendo que metade está no Antigo Testamento e metade está no Novo Testamento. Ou seja, Deus é um Deus de amor e de misericórdia, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. É o mesmo Deus. A única diferença é que, na época do Antigo Testamento, do Antigo Oriente Médio, as coisas basicamente se resolviam com guerra. Isso não quer dizer que Deus aceitaria isso para sempre. Deus, Ele dá a chance de nós pensarmos e mudarmos aos poucos, né? Mudanças sociais levam tempo para acontecer. Deus não infringe a cabeça humana para colocar essas mudanças. Ele respeita o amadurecimento social. Em Gênesis 15, 16, Deus mostra ali que Ele teve pena e Ele deu muitas chances para o povo. Deus, depois de dar essa chance, Ele ordenou que o povo de Israel matasse. Deixa eu achar aqui, Gênesis 15, 16. Deus ordenou Israel guerrear contra alguns povos cuja índole estava abaixo do aceitável. Dentre esses povos, esses povos, os cananeus, eles praticavam relações sexuais com seus pais, com suas mães, com seus tios, com suas noras, com animais, ofereciam seus filhos em sacrifício ao deus Moloque. Eles faziam coisas abomináveis. Então, Deus, Ele foi a última saída que Deus teve foi essa, de mandar matar esses povos. Em Gênesis 15, 16, diz o seguinte: na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Ou seja, traduzindo aqui, Deus, Ele disse: não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. Deus esperou, Ele deu oportunidade. Se a gente ver as histórias da Bíblia, nós vamos perceber que Deus deu 400 anos para os povos se voltarem para Ele. Deus enviou profetas como Abraão, Deus enviou Ló, Melquisedeque, Balaão, entre outros. Foram 400 anos de graça, de mensagens de advertência, de profetas que Deus deu a esse povo, e eles não aceitaram. E em Patriarcas e Profetas, Ellen White diz o seguinte, página 434: assim como os antediluvianos, os cananeus viviam apenas para blasfemar do céu e contaminar a terra. E tanto o amor quanto a justiça exigiam a execução imediata daquelas pessoas que se rebelavam contra Deus e eram inimigas de todo ser humano. Deus não deu essa ordem por maldade, mas Ele deu por amor às pessoas que sofreriam com aquele povo. Deus amava esse povo, mas Ele também amava aquelas crianças que eram sacrificadas e aquelas pessoas que sofriam na mão desse povo. Depois você pode ler em casa o capítulo 18 de Levítico, mas
para resumir, era um povo que estava muito além da maldade. Os habitantes de Canaã tinham recebido todas as oportunidades para se arrependerem. Ao contrário, para a gente ver a misericórdia de Deus, quando a gente vai para a história de Jonas, dos ninivitas, Deus manda Jonas ir pregar em Nínive. A princípio Jonas nega, foge, mas ele volta, né? No final da história a gente vê que ele vai para Nínive, prega, e os ninivitas se arrependem e voltam para Deus. E Deus desiste de destruir a cidade de Nínive e tem misericórdia. Então, Deus sempre foi um Deus misericordioso e sempre vai ser. Deus amava os cananitas, mas também amava os israelitas. O juízo de Deus é um ato de graça. Deus exerce juízo por amor aos que podem ser prejudicados pelos pecados abertos daqueles rebeldes que não aceitaram a misericórdia dele. Beleza. Aqui a gente consegue entender um pouco por que existem mortes nessas histórias, né, da Bíblia. E nós podemos entender que Deus é amoroso e misericordioso e Ele sabia o que estava no coração daquele povo. Se a gente olhar para a história de Sodoma e Gomorra, a gente vai ver que Deus fala que se tivesse pelo menos uma pessoa na cidade de Sodoma e Gomorra que fosse inocente e que se arrependesse de seus pecados, Ele não destruiria a cidade. Então fica muito claro que Deus é misericordioso e amoroso. Mas ok, a gente falou da morte que acontece nessas histórias que ocorreram, mas e para a nossa vida? Vamos ir chegando um pouquinho mais perto do nosso dia a dia, né? Eu queria contar uma breve ilustração, uma história que aconteceu entre duas famílias, a família Hatfield e McCoy. Essas duas famílias, elas começaram uma intriga porque elas estavam querendo ter a posse de 2 porcos selvagens. É engraçado, mas por uma coisa boba, né? Por 2 porcos selvagens, essas famílias começaram a brigar. E quando eles se deram conta, mais de 50 homens armados estavam lutando. E o final dessa história foi um final que a gente lê nos livros ou ouve falar, que começa a briga entre 2 pessoas, uma delas é assassinada. Aí o parente da família que foi assassinada vai e mata o assassino. E daí começa a intriga. Todo mundo entra na briga e no final as 2 famílias foram dizimadas. Ou seja, por causa de 2 porcos selvagens, essas 2 famílias foram dizimadas. Mas ainda assim, você pode pensar, beleza, mas na minha vida eu não tenho esse problema. Eu não assassinei ninguém, ou não conheço ninguém que brigou dessa forma, ou que assassinou. Mas não é somente o agir que importa. E é aí que eu quero levar essa mensagem hoje para a gente sair daqui pensando que não é só matar, mas o pensamento também deve ser levado em conta. Eu quero fazer vocês pensarem em uma pergunta. Qual que é a diferença entre um tigre e um gato? Um tigre e um gato são bem diferentes, têm algumas semelhanças, né? Os dois são felinos. A principal resposta e a diferença principal deles, você pode ter várias respostas aí, mas a principal resposta a diferença é o tamanho. Os 2 animais pensam da mesma forma, eles têm o mesmo instinto, a única diferença deles é o tamanho.
Você pode ter um gatinho em casa e gostar muito do seu gatinho e falar: não, o meu gatinho é muito dócil, ele não faria nada como um tigre. Mas a verdade é que se você fosse um rato, ele te atacaria. Então, a diferença é o tamanho. Fica com esse pensamento que eu vou fazer um link depois. Agora eu queria ler com vocês Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Quem puder abrir a Bíblia para acompanhar. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, quando Jesus falou do 6º mandamento, ele quis dizer que se você não consegue controlar os seus sentimentos e a sua maneira de pensar, a única diferença de você e das duas famílias que entraram na briga é o seu tamanho. Essa é a única diferença. Eles mataram, você não matou, mas você pensou. Então a única diferença é o seu tamanho. A verdadeira questão do 6º mandamento, e que a gente precisa aplicar para a nossa vida, é: você consegue tratar com amor e com carinho as pessoas que te feriram ou as pessoas que te fizeram mal? Isso a gente sempre fala, né? Mas é muito difícil na prática você tratar bem. A pessoa acabou de fazer o mal para você. Você tem certeza que ela fez o que era errado e foi uma coisa absurda. E você ainda assim consegue amar essa pessoa? Você consegue tratar ela bem? E eu vou passar por 3 pontos que podem e vão ajudar a gente quando a gente passar por essa situação. São 3 coisas bem simples que você precisa ter, você e eu, nós precisamos ter na mente para que a gente possa agir da melhor maneira possível. O primeiro ponto é que a gente precisa romper o círculo vicioso. No caso das 2 famílias que eu contei a história, nenhuma das 2 rompeu o círculo vicioso. As 2 famílias pensaram da mesma maneira e entraram no embate. Romper o círculo vicioso envolve engolir o orgulho e passar por alto a ofensa. Sem expelir palavras cortantes, palavras que ferem. Somente dessa maneira é que a gente vai conseguir assumir o controle da situação. Gandhi dizia uma frase muito interessante e muito profunda. Ele dizia o seguinte: olho por olho só acabará deixando o mundo inteiro cego. Ou seja, não adianta. Olho por olho só vai te ferir, só vai deixar os 2 lados cegos. Não vai adiantar. Você pode perceber que a maioria das intrigas e das brigas, a maioria, começa por trivialidade, por coisas simples. E Tiago não é o Tiago da Bíblia. Ele tinha em mente isso quando ele escreveu em Tiago 3:5. Está escrito o texto que ele escreveu, está da seguinte maneira: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ou seja, por coisa minúscula, você leva a uma coisa absurda. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é romper o círculo vicioso. E tem outro lado também. Às vezes você não menciona palavras cortantes, você não bate de frente com a pessoa, mas você ignora a pessoa, você vira as costas para ela, você fica irado,
ou não fala mais com a pessoa, e isso não muda em nada, é a mesma coisa. Você só vai acabar deixando a pessoa irritada. A gente tem que ter o controle, né? Mesmo a gente falando contra a pessoa, xingando ou falando palavrões, ou virando as costas, dá na mesma, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ter um comportamento ativo ou positivo. E isso não tem nada a ver com ódio e vingança. O comportamento ativo, ele tem como princípio e como fundamento ter o controle da situação, ao contrário do comportamento reativo. O comportamento reativo, ele leva você a tentar controlar a pessoa que está ali. E você vai tentar controlar os pensamentos dela ou ela para que ela pense da sua maneira. Mas essa não é a maneira certa de você agir. A maneira certa é você sair, ter uma visão do que está acontecendo e ter controle da situação e não da pessoa. Em Romanos, capítulo 12, versículo 20 e 21, vou abrir aqui, tem uma passagem muito importante de como a gente pode lidar com essa situação. Romanos 12, versículos 20 e 21. Diz o seguinte: façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ou seja, você vai deixar a pessoa que brigou contigo ou que fez alguma coisa ruim com você sem entender nada, se você pagar o mal com o bem. E você pode ter a certeza que essa pessoa vai se lembrar disso. Se você pagar mal com mal, ela pode se lembrar também. Mas se você pagar o mal com bem, você pode ter a certeza que essa pessoa vai te olhar de uma maneira diferente. Ela vai ver Cristo em você. Outra passagem é Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28. Diz o seguinte: digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. É o mesmo sentido, né, de Romanos. Então é orar, é fazer o bem para a pessoa que te maltrata. É difícil, mas a gente tem que exercitar. Amar realmente os nossos inimigos e fazer o bem àqueles que nos maltratam é a mais forte e nobre expressão do comportamento positivo. A gente, agindo dessa maneira, a gente vai nos recusar a entrar no jogo do inimigo. Em vez de nós sermos vencidos, nós venceremos. Então, repassando, o primeiro ponto é romper o círculo vicioso. O segundo ponto, ter um comportamento positivo ou ativo. E o terceiro ponto é assumir responsabilidade por nossas ações. A gente tem o poder de escolher a maneira que nós vamos agir. Nós sempre temos o poder de escolher. Nós não temos desculpas. Às vezes nós somos levados a escolher de uma forma, mas a gente sempre tem a escolha. E muitas vezes nós gostamos de justificar os nossos comportamentos culpando alguém. Você pensa, eu fiz isso para aquela pessoa, ou eu agi dessa forma porque eu sabia que ela estava errada e todo mundo sabia que ela estava errada e ela precisava ouvir isso, ela precisava sentir na pele o que ela estava fazendo. Só que
você acha realmente que isso vai ajudar a pessoa? Você não acha que você agir de uma maneira diferente e ser bondoso com a pessoa, chegar para ela, conversar, não vai ser muito mais valioso do que você responder e tratar ela mal? Outras pessoas, a gente sempre ouve, né? A pessoa fala assim: não, eu sou desse jeito mesmo, eu herdei esse jeito da minha avó ou do meu pai, ele era assim e eu sou assim por causa dele. Muita gente fala isso, mas a verdade é que desde que Adão culpou Eva, as pessoas vêm dando esse tipo de desculpa, e não é dessa maneira que Deus quer que a gente haja, né? Não, Deus não espera isso de nós. Ele deseja que a gente pare de tentar justificar as nossas escolhas e os nossos comportamentos, apontando o dedo ou apontando para o outro, né? Ele deseja que a gente vire a chave. Mas, ok, é verdade. Então, voltando, né? Os 3 pontos, então. O primeiro, romper o círculo vicioso. Segundo, ter um comportamento ativo ou positivo. E terceiro, assumir as nossas responsabilidades. Mas não é verdade que a gente nunca vai ter um acesso de ira, né? Um pensamento de ira. Às vezes você está lá, já não está num dia tão bom, e a pessoa ainda vem e pisa em você. Mas até Jesus teve seus momentos assim. Quando Jesus via uma pessoa sendo maltratada, ele não gostava. Só que ele falou o seguinte: existem 2 tipos de ira. Existe a ira pecaminosa e existe a ira justa. A ira justa, ela deve ser tardia em aparecer e deve ser rápida em desaparecer. Existem várias pessoas, né? E a gente sempre está mais próximo de uma delas aí. Tem gente que se ira rapidinho, qualquer coisa já está bravo. Só que daí logo em seguida já vai e pede perdão e está tudo certo para ela. Você pode até ficar ferido, mas para ela já está tudo certo. Só que na hora ela ficou pé da vida. E tem pessoas que demoram para irar. Fica aguentando, fica quieto. Só que daí quando fica irado, esquece. Aí é uma semana para voltar ao normal. E esses 2 tipos de pessoas, esses 2 tipos de atitudes estão erradas. A ira justa, ela deve pegar o lado bom das 2. Então demorar para acontecer e ser rapidinha para acabar. Essa é a ira justa. Em 1 João 3,15 diz o seguinte: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida permanente em si. Ou seja, se você odiar o seu irmão, você não tem vida, a vida verdadeira, a vida eterna. Nessa terra é diferente. Por exemplo, se eu ficar bravo ou irado com um amigo meu, eu tive um pensamento de ira, eu não pratiquei a ação em si, mas eu fiquei irado com ele. Se ele me levar para o tribunal, eu vou ser condenado? Só pelo simples fato de ter esse sentimento? Não, eu não vou ser condenado. Mas Jesus falou que no tribunal divino, no tribunal da vida, a gente é condenado pelo simples acesso de ira, porque isso não corresponde com o caráter cristão. E se a gente tiver esse pensamento de ira e a gente não lutar contra isso, a gente não vai ter a vida verdadeira por causa disso. Tem uma palavrinha ou uma ideia de pensar, né, que é muito importante a gente sempre pensar. É a palavra porquê ou pois.
Por que a gente deve tratar as pessoas de forma boa, sendo que elas nos maltratam? Porque Deus nos tratou de forma boa e a gente não merece. Por que eu não devo agir como a pessoa agiu? Porque Deus teve misericórdia de mim e Ele morreu por mim, sendo que eu não merecia. Conseguimos realmente perdoar as pessoas que nos magoaram e nos entristeceram ou nos feriram? Sim, porque nós fomos muito perdoados. Se Deus perdoou a gente, por que a gente não pode perdoar o nosso colega ou o nosso próximo? Isso é algo totalmente real e que nos possibilita oferecer perdão sincero às pessoas que nos feriram e ser bondosos sem motivo egoísta. Perdão, ele significa parar de odiar. Não quer dizer que eu tenho que perdoar e aceitar tudo que a pessoa fez e conviver com ela sabendo que ela vai me prejudicar sempre. Não, eu não preciso conviver com a pessoa dessa maneira, mas eu preciso perdoá-la e preciso tirar esse ódio que eu tenho dessa pessoa. Um dos livros mais vendidos no século XX tem o título de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Se refere a um manual de relações humanas que está baseado em você elogiar as pessoas e tratar as pessoas bem, mas com o objetivo final de você subir na vida e você ser o principal, você ganhar as coisas através disso, ou seja, bajular, né? Tem duas pessoas aqui que trabalham comigo. Será que eu trato eles bem só na frente deles para eu conseguir alguma coisa, para eles verem que eu estou tratando eles bem, e daí quando eles viram as costas eu falo para todo mundo tudo ao contrário? Estão dando risada. Ou será que eu trato eles bem porque é assim que a gente deve tratar, ou porque realmente eu quero tratar eles bem? Tem muita gente que fala bem na frente e daí o chefe vira as costas e começa a falar. E a gente tem um monte de exemplo assim. E a gente tem que cuidar para a gente não fazer isso. Às vezes a gente não faz com o chefe, mas a gente faz com o primo, a gente faz com um amigo, a gente faz com qualquer um. O perdão genuíno só é possível quando temos plena consciência da profundidade do perdão que recebemos. Dessa forma, de bajulação, de tratar as pessoas bem somente na frente dessas pessoas, é uma cilada. A primeira vez que a pessoa pisar no seu pé, toda essa psicologia que foi apresentada, ela vai por água abaixo e você vai brigar com a pessoa. E você vai ser um tigre. Começamos a ver as pessoas que nos magoaram como companheiras de jornada de vida. Quando a gente entra, se põe no lugar da pessoa e enxerga da maneira como Deus pede para a gente. A gente enxerga essa pessoa como uma pessoa que também está junto com a gente lutando para vencer a nossa natureza pecaminosa, nossa natureza humana. Então a gente enxerga ele não como um inimigo, mas como um companheiro que tem suas dificuldades e está lutando para melhorar. Só assim a compaixão tomará o lugar do ódio e o verdadeiro perdão começará a fluir. Devemos sempre nos lembrar que o verdadeiro amor é um dom divino, vem somente do próprio Deus. Eu estou partindo para o final agora e, para resumir, eu queria ler um pouquinho, uma passagem bem pequena, um texto pequeno de Ellen White, que está em Patriarcas e Profetas, está no capítulo 27,
de Patriarcas e Profetas, se você quiser conferir depois. Ellen White, ela dá um resumo dos 10 mandamentos, e sobre o 6º mandamento, ela coloca um trecho que resume perfeitamente como que a gente deve viver e como que a gente faz para guardar realmente o 6º mandamento. Eu vou ler aqui para vocês o que está escrito. Diz o seguinte: todos os atos de injustiça que tendem a abreviar a vida, o espírito de ódio e vingança, ou a condescendência de qualquer paixão que leve a atos ofensivos ao outrem, ou nos façam desejar-lhe mal, uma negligência egoísta de cuidar dos necessitados e sofredores, ou toda condescendência própria ou desnecessária privação, ou trabalho excessivo com a tendência de prejudicar a saúde, todas essas coisas são, em maior ou menor grau, violação do 6º mandamento. Ou seja, um resumo do resumo. Todos os atos de injustiça que tendem a abreviar a vida, o espírito de ódio e vingança, a negligência de cuidar dos necessitados e sofredores, a privação ou o trabalho excessivo que prejudique a saúde, todas essas coisas são, em maior ou menor grau, violação do 6º mandamento. Dessa forma, com esse resumo, a gente pode entender bem o que o 6º mandamento fala. Às vezes, quando a gente lê na Bíblia não matarás, você fala, para mim esse mandamento aí é fichinha, é muito fácil. Eu não matei ninguém e nem vou matar ninguém. Mas não é só matar, é tudo isso que a gente acabou de ler, tudo isso que a gente acabou de ver aqui. Não é tão fácil assim, mas a gente precisa lutar, a gente precisa ir atrás, porque só assim a gente vai estar guardando realmente por completo os mandamentos. Podemos demonstrar amor abençoando os que nos amaldiçoam, fazendo o bem a eles e orando por eles. Quando oramos por nossos inimigos, achamos mais fácil amá-los, pois a oração remove o veneno das nossas atitudes. Então ore pelo seu inimigo. Peça a Deus que te dê sabedoria, que te dê força para amar seu inimigo. Não é fácil, mas Ele vai te ajudar se você pedir. Então, é essa mensagem que eu queria deixar com vocês sobre o 6º mandamento. E que Deus abençoe a cada um de vocês e que a gente possa sair daqui hoje pensando nisso e tratando melhor as pessoas, dando mais amor, porque Deus é amor e Ele espera isso de nós. A Débora vai cantar pra gente e logo em seguida nós vamos finalizar com uma oração. Como é possível poder consolar a alma ferida que insiste em sangrar? Como é possível poder escutar a angústia do outro sem ele falar? Como alguém pode se oferecer para tomar o lugar de outro e por ele morrer? Como é possível perdoar quem não merece, se doar a quem padece de mortal solidão? Há uma força chamada amor
uma chama acesa de intenso fulgor, é um fogo brilhante, seu calor é tão grande que as geleiras do mundo não conseguem deter essa força chamada amor. É o remédio e a solução para tudo que não tem jeito, seja qual for o defeito. Pra isso o amor é perfeito, pois o amor é o próprio Deus. Não há limites para tua atuação e não tem medida a sua extensão. Tão precioso e doce como mel, o amor é a própria imagem do céu, bálsamo santo em qualquer relação. Seu poder é tão grande, não tem explicação. Cabe no abraço, cabe até numa canção, numa lágrima vertida, num aperto de mão. Há uma força chamada amor, é uma chama acesa de intenso fulgor, é um fogo brilhante, seu calor é tão grande que as geleiras do mundo não conseguem deter essa força chamada amor. É o remédio e a solução pra tudo que não tem jeito, seja qual for o defeito. Pra isso o amor é perfeito, pois o amor é o próprio Deus. Pois o amor é o próprio Deus. Obrigado. Vamos orar. Senhor, obrigado porque podemos estar aqui, ouvir esta mensagem. Obrigado porque o Senhor nos dá a possibilidade de escolhermos. O Senhor nos dá a possibilidade de amarmos. Nos ajude a cada dia estarmos mais cientes disso, estarmos mais perto de Ti, para que possamos amar o nosso próximo e para que possamos guardar o sexto mandamento de forma completa. Esteja conosco durante essa semana, nos guarde e nos proteja, que possamos estar ao seu lado. É isso que te pedimos, por Jesus. Amém.